Bom, pessoal, nossa aula está sendo gravada, nossa segunda aula da mentoria Leilão na Prática. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da prática, tá? Então eu quero mostrar para você hoje, né, como a gente fazer uma análise completa, tanto jurídica, comercial, financeira. Eu vou mostrar a calculadora hoje com mais detalhes para vocês e vou mandar para vocês também no grupo a calculadora para vocês começarem a utilizar ela nas análises que vocês vão começar a fazer daqui para frente, tá bom? Então vai ser bem importante, tá? Então a gente vai buscar aí blindar você, investidor, contra prejuízos, né? E garantir sucesso na sua arrematação, tá bom? Então hoje eu quero pegar bastante case, a gente vai fazer junto, literalmente, para que a gente possa entender e juntos ali vocês começar a ter esse cenário, né? Como que eu uso, como que eu utilizo nas minhas arrematações, tá? Para que vocês também tenham sucesso, tá bom? Vou espelhar aqui só o início da nossa apresentação para vocês terem uma base aí do que nós vamos falar hoje. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só liberar uma pessoa que está permitir. Deixa eu pegar a nossa apresentação hoje, mentoria aula 2. E eu vou espelhar para vocês aqui, só um instante. Bom, então hoje, pessoal, nós vamos falar aqui, né, nossa segunda aula, nós vamos falar de análise completa, tá? Então, nós vamos passar onde encontrar oportunidade, análise comercial, vamos olhar processos também e vamos olhar leiloeiros. Tem leiloeiros que já fazem algumas análises, vamos falar também sobre planejamento e ROI, que é o retorno sobre o investimento, e também vamos fazer levantamento de débitos. Eu quero mostrar para vocês, tá? Toda essa sequência, como que nós vamos fazer, tá? Então vai ser bem bacana para que a gente possa junto aí startar. Eu vou começar aqui agora, pessoal, de um imóvel que eu separei, aonde esse imóvel, por exemplo, é um imóvel que ele tem uma análise já feita pelo leiloeiro, tá? E essa análise do leiloeiro facilita bastante o cliente, né, o arrematante, a mitigar risco, tá? Então, vou começar por esse imóvel. Todos esses imóveis encontrados aí pela Núcleo Leilões, tá? Então, eu uso bastante. Teve até uma pessoa aqui do grupo essa semana que assinou lá a plataforma. Depois eu vou dar para vocês um baita desconto também, tem um cupom de 30% para vocês. Então, mas quem quiser também, não é obrigatório, tá? É só uma forma aí, às vezes, pô, Luiz, eu quero aproveitar, como que eu faço, né, para usufruir da plataforma. Vocês vão ter um acesso aí com desconto que a plataforma não oferece para ninguém, mas eu consegui para essa turma aqui esse super desconto aí, tá bom? Então, vai ser interessantíssimo para vocês ter esse desconto aí na plataforma. Bom, deixa eu espelhar aqui para nós começarmos a nossa aula aqui a fundo. Bom, acredito que vocês estão vendo minha tela, né? Aqui eu estou um leiloeiro que chama De Um Lance Leilões, tá? Esse imóvel, depois, eu vou mandar até para vocês aí no WhatsApp, lá no grupo, tá? Tem um imóvel aí com desconto incrível. Às vezes alguém quer participar e a região é boa, tá, pessoal? O imóvel fica aqui na Celso Garcia, no Tatuapé, tá? Região nobre aqui da Zona Leste de São Paulo. Então, quem tiver interesse nesse imóvel, a gente vai fazer uma análise com mais calma, né? Mas, a princípio, esse imóvel tá tudo ok para participar, tá bom? Sem débitos. Então, eu vou mandar. Aqui é algo interessante. Eu vou mostrar para vocês uma análise feita pelo leiloeiro, mas aqui, pessoal, que bacana. Esse imóvel é um direito sobre apartamento. Na aula passada, nós comentamos sobre direitos. O que é direitos? É quando existe uma alienação também no imóvel. Então, o autor aqui da ação, né, ele pede para o juiz levar os direitos do imóvel porque ele não está pleno, ele não está quitado no nome do executado aqui, ok? Mas, muitas vezes, as pessoas olham essa palavra direitos e correm, tá? Porque falam, não, aqui tem uma dívida, não vale a pena e tudo mais. E, geralmente tem uma dívida. Mas a nossa análise é importante ser feita, tá bom? Então, aqui existe uma alienação fiduciária em favor da ESA, 120 Investimentos Imobiliários, que, em tese, é quem alienou esse imóvel para essa pessoa que está sendo executada, ok? Só que aqui, o leiloeiro deixa bem claro o seguinte, ó,
não há débito fiduciário. Pois é, ele foi quitado pelo executado aqui, tá bom? Então, não há débito. Ou seja, quem participar desse imóvel, o único ônus que vai ter vai ser de averbar a quitação desse débito anterior do executado perante o credor, que é a ESA, né, a ESA Investimentos, e a pessoa pega sem débitos de alienação, tá? Então, isso é raro de acontecer, mas ocorre. Então, é por isso que é importante nós estarmos sempre atentos para encontrar essas oportunidades, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui também, nesse caso desse leiloeiro, ele faz uma análise processual que é muito interessante. Não são todos os leiloeiros que fazem, mas esse aqui faz, tá? E essa análise, ela está mostrando aqui como que funciona aí a execução aqui. Deixa eu só colocar aqui para ver se vocês estão visualizando minha tela. Bom, vocês estão visualizando? Então, aqui, pessoal, um exemplo, ó. Ele traz aqui quem que é o exequente, no caso, quem que é o autor, tá? Que está executando esse imóvel, né? Então, é o Marconi. Quem que está representando, né? Ou seja, quem que é o réu, no caso, executado, aqui também ele mostra. Aqui ele já traz quem se habilitou no leilão, tá? Então, o município de São Paulo, né, que é devido aos débitos de IPTU, o próprio condomínio, que tinha uma dívida de condomínio também, que é a Origem Tatuapé, Elbor, e a própria, no caso aqui, a empresa que alienou este imóvel à época, tá? E aqui ele traz possíveis débitos, né? Planilha de débitos, no caso aqui de 141 mil, que ela vai ser quitada com o objeto desta ação, tá bom? Então não recai sobre o arrematante isso daqui, tá? E aqui a execução de débitos condominiais, né? Que mostra aqui o processo. Então ele esmiuça bastante toda essa análise processual, que é muito importante para nós arrematantes, para nós investidores, entender, tá bom? Então, aqui o pato olho facilmente eu entendo, né? Tá falando aqui que está indo a 50% do valor de avaliação, tá? Aqui ele fala, né, sobre a parte dos direitos, né? O direito de um apartamento, número 25, localizado no segundo pavimento da Torre 1, no condomínio Origem Tatuapé, Avenida Celso Garcia, 5.640, área privativa de 117 metros quadrados, tá? Onde inclui uma área também correspondente a vagas, né, de 16 metros quadrados, tá? E uma área comum de 53 metros quadrados, totalizando 171. Mas, de fato, de área privativa, são 117 metros quadrados, tá bom? Valor de avaliação de 1.228.500, tá? E aí veio a 50% desse preço de avaliação, são 2 vagas de garagem e o número do contribuinte, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que nós consultamos débitos em cima do número do contribuinte. A gente vai fazer uma análise de um imóvel que eu separei aqui para a gente vai fazer tudo isso daí para vocês entenderem como vocês podem analisar e mitigar riscos aí de débitos, tá bom? Então, o que eu quero trazer esse leiloeiro é um leiloeiro muito bem preparado e ele traz tudo isso daqui para nós, tá? Então, de uma forma bem resumida, ônus, gravames, tá? Também colocou aqui sobre a questão da consolidação da propriedade pela ESA 120 Investimentos, tá? E aqui ele traz uma observação final, né? Que, ó, a propriedade foi consolidada em favor do credor fiduciário nas folhas tais. O débito fiduciário foi quitado pelo devedor, no caso aqui, o executado, estando somente pendente o registro e o cancelamento das averbações a respeito da consolidação da propriedade. Ou seja, o arrematante não tem ônus algum aqui com esse credor, com a ESA. Tá? Então, realmente é uma baita de uma oportunidade que está em leilão. Esse leilão ele encerra agora no dia 24/9, né? Então, na próxima quarta-feira, às 15 horas. Tá bom? A princípio, pelo que eu li aqui, é um leilão somente à vista, tá? Porque, apesar que é um leilão judicial, dependendo, dá para. Tá assim, ó, aqui, ó, somente à vista. Com certeza vai ter lance à vista, tá, pessoal? Porque é um imóvel muito bem localizado, mas suponhamos que fosse um imóvel que não tivesse tanta audiência, poderia colocar uma proposta parcelada de 25% mais 30 parcelas, tá bom? Mas, pela experiência aqui, esse imóvel vai ter disputa, tá? Esse leiloeiro deu um lance, é um leiloeiro que tem boa visibilidade, tá bom? Então,
quem tiver interesse aí, depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Sobre este imóvel, pode participar, um exemplo, né? Dá para participar, mas vocês vão receber outras aí oportunidades no decorrer do nosso curso, tá? A gente sempre vai selecionar sempre os filé mignon que tem no mercado, a gente vai mandando, tá bom? E aí vocês podem ir analisando. Ah, Dorias, não vão participar agora. Tudo bem, só vão olhando, vão entendendo como que é esse mercado, né? Mas tem boas oportunidades aí. Final de ano é excelente, pessoal. Final de ano é um excelente cenário para se arrematar. Principalmente quando a gente chega ali na fase de Natal, Ano Novo, porque você tem a galera pisando no freio, entrando nas festividades, então as concorrências diminuem, tá? Então isso é importante e é bacana, né? Aproveitar um final de ano e começo de ano para arrematar imóveis, tá? Então quis mostrar isso aqui para vocês entenderem, né? Primeiro, que esse leiloeiro aqui, ele faz essa análise que é muito importante para nós, já nos economiza muito tempo, e também aqui, por ser um direitos, muitas vezes as pessoas passam batido, né? Ninguém analisa, ninguém para com 90% aqui, 95% vai passar batido, vai, não, direitos tem BO, né? Mas não, tá? Aqui é um direitos muito bom, saudável para se participar, para se arrematar. E fora que é uma região excelente, de maravilhosa liquidez, né? Tatuapé, é a parte de baixo, quem conhece Tatuapé, né? Tem a parte de cima, a parte mais nobre, e a parte de baixo aqui, que seria a parte da Celso Garcia. Mas mesmo aí, essa região, ela tem boa liquidez, tá bom? Dá para pegar esse imóvel, vender ali, fazer, vamos colocar 1 milhão e 100, talvez, alguma coisa assim, um apartamento de 100 metros, 1 milhão e 100, eu acredito que vende rápido. Se conseguir arrematar com um preço satisfatório, dá para ganhar um bom lucro aí nos próximos 6, 8 meses, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui do Marcelo. Se a dívida foi paga, por que foi a leilão? Não, na verdade, Marcelo, a dívida que foi paga aqui foi a dívida da alienação. Ele tem uma dívida de terceiros, tá? Então, quem está executando ele é um terceiro. Então, o que foi pago é a alienação fiduciária. Então, se não tivesse pago, além do valor que o arrematante ia pagar lá de segundo leilão, 600 e poucos mil, você acarretaria também o débito fiduciário, né, que poderia estar 200, 300 mil reais. Mas ele já quitou o débito fiduciário. Então, você arremata ali por 600 e poucos mil e só comissão do leiloeiro, e não tem nenhuma pegadinha ali. Tá? Isso eu quis mostrar. Então, o débito fiduciário, que em tese teria por ser um leilão de direitos, não tem, tá? Então, é aquele leilão que parece ser uma pegadinha, mas não é. Tá bem interessante esse caso, vale super a pena aí consultar, pensar, né? Se tiver interesse aí, pode participar, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou separar um imóvel, deixa eu pegar ele aqui. Eu vou até agora voltar aqui para o site da Núcleo Leilões para vocês, onde a gente vai fazer uma garimpagem aqui, tá? Então, todos estão vendo minha página. Então, eu já loguei aqui, eu vou clicar aqui em Imóveis Caixa, tá? E a gente vai garimpar junto, oportunidade é onde eu quero chegar e mostrar uma estratégia com vocês, tá? Bom, aqui está no estado de São Paulo, vou minimizar essa tela, vou vir aqui em mais filtros e vou colocar que eu quero imóveis acima de 45% de desconto, tá bom? E aqui ele já selecionou tudo para mim, tá bom? Eu posso ainda vir aqui e falar que eu só quero imóvel que aceita financiamento. Se eu deixar sem clicar em nada, ele vai trazer tudo, tá? Mas tem um imóvel aqui, deixa eu ver se tá. Ó, esse imóvel, por exemplo, 74%, imóvel da Caixa Econômica, não tem disputa, tá? Um exemplo. Mas não é isso que eu quero abrir agora com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Tem um imóvel que eu já tinha visualizado, vamos ver se a gente encontra facilmente ele aqui, que eu quero comentar com vocês. Bom, esse imóvel aqui, ó, é um imóvel na cidade de Itupeva, tá? Itupeva, interior de São Paulo. Bom, esse imóvel, vou clicar aqui em ver mais, nós vamos para o site da Caixa Econômica. Deixa eu só verificar, vocês não foram, então deixa eu voltar aqui, compartilhar essa aqui. Pronto. Estamos aqui no site da Caixa Econômica Federal, tá?
onde esse imóvel de avaliação de 775 mil, valor mínimo de 345 mil reais. Até aqui, tudo bem, certo? É um imóvel comercial, imóvel misto, comercial e residencial, tá? Agora, eu vou fazer um exercício com vocês, como se eu fosse comprar esse imóvel, tá? Então, eu tenho interesse nesse imóvel e eu estou analisando o desconto interessante, será que vale a pena mesmo, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, Rua Itu, e vou jogar aqui no Google para a gente verificar como que é essa rua, tá? Como que é essa região, né? Então, aqui, joguei no Google, Rua Itu, Jardim Samambaia, Itupeva, por exemplo, tá? E agora eu não conheço a região, vamos partir do princípio que eu não conheço a região, eu vou explorar essa região, ok? Então, eu vou clicar aqui no Google Maps e vou dar uma explorada aqui na região, né? Então, é uma ferramenta incrível para a gente utilizar. Você, investidor, vai usar muito o Google Maps, tá? Se você já tem familiaridade, legal. Se você não tem, você vai passar a ter familiaridade com essa plataforma, tá? E aqui, pessoal, o imóvel, em tese, é essa parte e deve vir até aqui, ó. Ele é um imóvel grande, tá? Então, a princípio, é daqui para cá, parece, tá? E aqui tem um recurso que eu uso muito, que é aqui, ó. Eu venho aqui em ver datas, por quê? Às vezes você vai ter você não consegue ver muito bem o imóvel, você quer ver, né, como que é esse imóvel. No caso aqui tem até uma foto aberta, ó. Dá para entender que aqui tinha uma mercearia, ou tem, né? Mas enfim, vamos supor que eu não tivesse um portão aberto. Eu venho aqui, ó, em ver mais datas, e aqui aparecem todas as datas que o Google Maps passou nessa região. Então, exemplo, ó, 2011. Ó, você está vendo que a parede é tudo igual. Então, estou indeciso. Será qual que é esse imóvel? O que é o quê? Tá tudo igual a pintura. Ó. Então, a princípio, parece ser tudo isso aqui, ó, daqui até aqui. Ou seja, toda a esquina tá parecendo que é o imóvel que está à venda, tá? Tenho dúvidas ainda? Vou para aqui para o ano de 2015, ó. 2015 tinha um bar, aí aqui possivelmente era a continuidade do bar, estoque. Vamos ver aqui, ó, mesma cor, ó. E aqui era um depósito, ou seja, está sendo vendida toda uma esquina, tá? Então eu já matei a charada que esse imóvel é toda a esquina. 2019, ainda continuava o bar aqui, tá? 2021, vamos dar uma olhada. Já tem 2 comércios aqui, né? Que aí é a mesma foto que nós temos atual de 2022. E agora em 2023, foi a última vez que o Google Maps passou, é um imóvel todo fechadão, né? É uma adega. Então, a princípio, isso aqui deve ser estoque da adega também. E aqui é um cabeleireiro, tá? Então, é um imóvel que tem potencial aí de locação, tá? Então, em tese, dá para usar em 3 imóveis, né? Nós já vimos épocas que tinha alugado para 3 inquilinos diferentes, tá? Então, isso é bem bacana para a gente entender esse imóvel. Aí, ok, bacana, Adonias, interessante esse imóvel, mas eu quero entender um pouco mais aí de como que eu posso, de fato, conferir se esse imóvel vale o que a Caixa está falando, né? Aqui eu voltei no Google Maps, e aqui uma outra ferramenta que eu uso demais e eu quero que vocês também tenham essa familiaridade e comecem a utilizar. O que eu faço? No horário comercial, não vai dar para fazer agora, mas no horário comercial, eu vou buscar imobiliárias próximo a esse imóvel. Então, eu vou colocar aqui, ó, imobiliárias. Como que eu fiz? Voltar lá para vocês entenderem. Eu cliquei aqui, ó, nessa bolinha próximo, tá? Vocês estão vendo aí, em próximo. E aí eu só digito aqui, ó, imobiliária ou imobiliárias. E aí todas as imobiliárias próximas a esse imóvel vão estar listadas aqui para mim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo aqui o ponto azul? O ponto azul é o imóvel que nós estamos avaliando, tá? Todos esses pontinhos vermelhos são imobiliárias ou corretores, tá? Ó, quantas imobiliárias. O que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com essas imobiliárias. Aí, quando eu clico aqui, aparece a listagem das imobiliárias. Então, geralmente, eu começo a ligar para aquelas mais bem avaliadas, tá bom? Então, eu vou ligar e vou consultar juntamente essas imobiliárias se, de fato, esse imóvel tem um valor de mercado de 770 mil, que é o que o banco está falando para mim que vale. Então, a Caixa está falando que esse imóvel, a avaliação dele é de 775 mil,
lance mínimo de venda de R$ 345.743, tá? Então, eu vou fazer uma checagem, porque eu não vou confiar somente na avaliação do banco. Vai que o banco errou, né? Eu não vou colocar meu dinheiro sem ter uma devida análise, tá? Então, eu vou ligar um exemplo aqui na Cafesal Imóveis, eu vou ligar na Nova Opção, e quando eu ligo, pessoal, eu sempre peço para falar com um corretor de vendas experiente da imobiliária ou direto com o proprietário. Quando a imobiliária é pequena, é fácil a gente já falar direto com o proprietário, tá? Se a imobiliária é um pouco maior, já vão transferir para um corretor ali, e aí eu jogo a real com o corretor. Eu chego e falo, ô, seu João, tudo bem? Ó, eu me chamo Adonias Reis, sou investidor de imóveis, estou aqui na capital paulista, estou comprando um imóvel, eu falo bem assim, estou comprando um imóvel na cidade de Itupeva, esse imóvel está em leilão, ele está na região, na rua Itu, número 13, ali do lado, na esquina com a Avenida José Tonori, isso tudo tá aqui no site da Caixa, ó, vou mostrar para vocês, ó. Aqui na rua Itu, número 13, esquina com a Avenida José Tonori, no Jardim Samambaia. E esse imóvel, pelo que eu estou olhando lá, ele é um imóvel de esquina. Então, ele é um imóvel misto ali, possivelmente tem 3 imóveis. Eu gostaria de saber, você conhece essa região? Você conhece esse imóvel? Eu queria ter um parâmetro de valores, né? E aí, conforme a gente vai conversando, eu vou passando para este corretor, né, as informações. Aqui nós temos a matrícula, por exemplo, que facilmente eu posso abrir aqui no site da Kátia e escorrer aqui, pegar todas as informações, tá? E aqui na matrícula, por exemplo, eu gosto muito de olhar as últimas transações. Um exemplo, em agosto, deixa eu aumentar aqui, ó, aqui na R10, na anotação R10, em agosto de 2013, tá? Só para vocês terem uma base, esse imóvel foi negociado pelo valor, tá aqui, ó, pelo valor de 404 mil, a avaliação dele, tá? Ou seja, 2013 nós temos aí 8 anos, né, praticamente, tá bom? Então, em tese, ocorreu uma valorização, tá? Então, o valor, né, na época aqui foi avaliado por 404 mil. E aí eu começo a conversar com esse corretor, com esse proprietário. Falei, então, tem esse imóvel, você consegue me ajudar? Né? E aí, muitas vezes, ele talvez não consiga fazer uma avaliação rapidamente ali. Eu vou pegar o WhatsApp dele, vou passar esse endereço para ele, eu vou pedir para que ele faça uma análise. E aí eu falo, o que ele ganha, Donias, com isso? Né? Simples, eu vou falar para ele o seguinte, olha, amigo, eu estou com interesse de fato de adquirir este imóvel, e adquirindo, eu vou deixar com você aí, para que a gente possa trabalhar. Você vai ser uma das imobiliárias que eu faço questão de deixar para você trabalhar essa possível venda, essa possível locação, tá bom? Esse corretor, ele com certeza vai querer mais um imóvel na sua carteira, né? Vai querer mais um cliente investidor na sua carteira, e ele vai ser totalmente cordial. Se ele não for cordial, é bem simples, nós temos aqui inúmeras outras imobiliárias para nós ligarmos, tá? Então, eu geralmente ligo de 4 a 6 imobiliárias, tá? Esse exercício eu faço. Por quê? Às vezes, na Nova Opção aqui, eu vou ligar, eu vou pegar um corretor inexperiente. Pode acontecer, tá bom? E aí ele vai falar para mim que é maravilhoso, que é tudo certo, o imóvel realmente vale isso. Aí quando eu ligo, talvez na imobiliária Divisa, aí eu já converso com uma pessoa mais experiente ou com o dono da imobiliária, ele vai falar, Adonias, o imóvel é bom, porém, nós temos um cenário aqui na cidade que não tem tanta liquidez. Então, talvez valha a pena, sim, você adquirir este imóvel, mas eu vou ser sincero com você, 700 e poucos mil, talvez você não consiga vender. Talvez eu tenha cliente que pague 550 mil nesse imóvel. A gente já começa a ficar com mais pé no chão, né? Fala, beleza, eu tenho um entusiasta ali que falou para mim que podia arrematar, que eu venderia por 700, outro já está falando para mim que talvez 550 ele tenha cliente e me ajude a vender. E aí eu vou ligar em mais 2, pelo menos. Aí talvez aqui na M Ferreira, ele vai falar, Adonias, realmente, esse imóvel aí por uns 500 e poucos mil a gente consegue vender, né? Ou, alugando ele no todo aqui, você vai ter 4 mil de renda, 5 mil de renda. Eu tenho que entender qual que é o cenário. Talvez valha a pena eu locar e depois trabalhar a venda com mais calma, né? Aí aquela questão da vocação. Então, eu tenho que entender qual que é a vocação desse imóvel. E aí eu vou ligar numa última imobiliária para ter um checkmate. Aí, sei lá, liguei na Léo Imóveis, aí o Léo me atendeu, um exemplo. Adonias,
550 mil, vale a pena, você vai conseguir locar ele por uns 4 mil reais no todo, aí, os 3 imóveis. Pô, bacana. Então, eu já tenho um know-how aqui, uma informação, né, do que eu tenho de fato na mão. Não vou simplesmente chegar, arrematar esse imóvel e achar que eu vou vender ele por 775 mil. Já tenho noção que talvez por 550 eu consiga negociar. Bom, ainda tá bom, 200 mil reais aqui de margem, né, bruta no caso, margem líquida vai chegar talvez nos seus 120 mil, né, depois de uma reforma, alguma coisa. E aqui também, pessoal, falando em reforma, eu já tenho que me programar. Quando eu estou aqui no Google Maps, por exemplo, e eu tenho aqui uma imagem mais recente de 2023, será que eu vou precisar de alguma reforma nesse imóvel? Não. Ah, mas eu não tenho uma imagem de 2025. Não tem problema. A gente pode acionar um motoqueiro, um motoboy, e pedir para ele fazer uma foto, um vídeo, ou até mesmo aquela imobiliária que eu me senti mais tranquilo, mais familiarizado numa conversa, eu posso virar para aquele profissional e falar, amigo, você consegue, você está próximo aí, não tá? Tô. Então, você consegue passar no imóvel hoje à tarde e fazer uma foto para mim, um vídeo? O corretor muitas vezes nem vai cobrar nada seu, porque ele quer te ajudar, né? Eu sempre falo, eu sempre uso esses corretores, essas imobiliárias, de fato, como parceiro depois que eu arremato, porque é uma mão lava a outra, né? Então, depois eu vou falar, pô, bacana, fiz depois da desocupação e tal, ou tá locado, transferir para o meu nome, vou a administração talvez com aquela imobiliária, com aquele corretor, né? Então a gente vai tendo essa familiaridade aí com o pessoal, tá? Então, isso é uma das formas com a qual eu sempre vou buscar entender, né? E estar familiarizado com imóveis à distância. Porque muitas vezes, na cabeça do investidor, imóveis à distância é algo complicado, né? Para, puxa, Adonias, eu sou aqui de São Paulo, capital paulista, aqui que eu vou arrematar um imóvel 2 horas, 1h30 da minha cidade, da onde eu moro, mas o lucro não tem CEP, então a gente não pode esquecer dessa primícia, tá bom? Então eu sempre trabalho o seguinte: tem potencial de ganho? Tem. Então tá bom. Eu vou usar esses artifícios que a gente acabou de ver aqui agora para potencializar e de fato verificar se vale a pena ou não eu arrematar este imóvel. Ah, vale a pena? Legal, eu vou participar, eu vou adquirir, né? Então eu vou comprar. E aí, que nem eu mostrei para vocês aqui, algo que eu uso bastante para saber se aquele imóvel de fato começa a fazer sentido para mim, é olhar a matrícula, né? Para quem não tem familiaridade, a gente vai passar bastante, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar, a gente vai ter praticamente uma aula de matrícula e de edital, tá? Eu vou trazer o Dr. Helder para estar comigo nessa aula. Mas aqui a matrícula, ela é o RG do imóvel, tá bom? Tem muita gente que vê a matrícula e fala, nossa, é um monte de letrinha aqui, eu não entendo nada, né? Mas a matrícula, ela é simplesmente o RG do imóvel. No caso aqui, ó, a matrícula foi aberta aqui, né? Gerou-se o número 24814, lá em agosto de 1982, tá bom? E aqui, logo no início da matrícula, fala sobre a metragem do imóvel. Claro que é uma matrícula muito antiga, que ainda é uma metragem, muitas vezes tem um município que está errôneo, ou você não entende nada, ó, leva número 6, do desmembramento denominado Jardim Samambaia, com área de 214 metros quadrados de terreno, né? E aí que ela fala algumas coisas de metragem: 5 de frente para a rua Itu, 9,66 em curva na confluência com a Avenida José Tonoli e encerra com 18,5 de fundos, tá? E aí ela vai discorrer aqui a matrícula, né? Vai ter toda a história, quem comprou, quem vendeu, né? Aí depois tem, quando abre o contribuinte, tá? A gente vai ver sobre isso futuramente, tá bom? Em breve, né? E aqui em 2013 é uma das últimas movimentações, ou a última, no caso, quando ela foi adquirida, né? Que eu mostrei para vocês. Lá em 2013, a avaliação foi de 404 mil. Então, isso aqui me ampara no sentido de, se há 8 anos atrás esse imóvel valia 400 mil, possivelmente a avaliação da Caixa de 700 e poucos mil atual está dentro, tá bom? Claro que eu tenho que entender o cenário. Qual que é a liquidez da região?
como que está o cenário de mercado imobiliário da região neste momento. Porque, às vezes, uma avaliação teórica não é a realidade de venda. Que nem a gente conversou agora. Pode ser que eu consiga vender esse imóvel no máximo a 550 mil. Tá bom? Então, eu tenho que entender o cenário econômico agora desta região. Tá? Então, isso é importante para a gente já começar a se familiarizar. Pô, bacana, Donese, entendi. Então, eu consigo usar o Google Maps para fazer toda uma análise à distância, coisas de 20, 30 minutos do meu dia, eu consigo ter uma noção total se esse imóvel, como que está a fachada, quais imobiliárias próximas, comércios próximos. Não preciso pegar meu carro, 1h30 de viagem de onde eu estou, para perder o tempo e aí então que não vale a pena a aquisição desse imóvel, por exemplo, tá? Então, isso daqui é importante para que vocês possam ter em mente, né, de fato aí, se vale a pena ou não arrematar o imóvel, tá? E agora eu vou pegar um outro imóvel para a gente começar a fazer um exemplo aqui prático também. Deixa eu pegar aqui, que vai ser bacana para a gente consultar, né? A gente vai olhar aqui débitos, o imóvel que muitas vezes faz sentido, né? Você olhando no primeiro momento assim, faz muito sentido comprar, só que aí entra a nossa análise, e aí, como que é, né? Como que está de fato o raio-x desse imóvel, né? E aqui, deixa eu compartilhar novamente a minha tela com vocês. Nós temos esse imóvel aqui, que eu separei como case. É um imóvel muito bem localizado na capital paulista, Vila Romana, tá? Um apartamento, tá? Imóvel da Caixa Econômica, um apartamento de 91 metros quadrados, tá bom? Aqui nós temos a matrícula do imóvel, nós temos, no caso aqui são 3 matrículas, porque cada vaga também tem a sua matrícula, e aqui o banco descreve, né? São 2 vagas de garagem, com direito ao uso das 2 vagas número 13, no segundo subsolo, com a matrícula tal, a número 14, com a matrícula tal. Então, todas as vagas têm matrícula nesse caso aqui, tá bom? Então, esse imóvel, a princípio, poxa, bacana, de 1.100.000 por 723 mil, 38% de desconto, não está ruim essa margem. Ela está ali bem próximo da margem mínima, que eu considero de arrematação. Eu geralmente arremato o imóvel no mínimo com 35% de desconto, tá? Tem menos de 35%, com 30% eu já nem olho. A menos que a avaliação foi feita errada, tá? Então aqui um outro insight para vocês. Se esse imóvel tivesse com 30% de desconto, eu nem olharia, tá bom? Agora, olharia se eu conhecesse a região e soubesse que o engenheiro avaliou errado, que esse imóvel de mercado não vale 1.182.000, ele vale 1,5 milhão. Opa, houve uma avaliação errônea, aí já me interessa, tá bom? Mas se de fato for esse valor de mercado e esse valor aqui de avaliação, ainda faz sentido para mim, dependendo do cenário. Tem débitos, não tem débitos, né? Então a gente vai ter que olhar tudo isso, tá bom? E aqui, pessoal, partindo do cenário inicial, como que eu vou fazer a minha análise, né? Então, primeiro, eu tenho aqui ó, a matrícula, a inscrição imobiliária. O que é a inscrição imobiliária? É o número do contribuinte perante a prefeitura, ok? Mas eu vou buscar essa informação, ela está fácil para mim, mas eu quero buscar ela na matrícula do imóvel, tá bom? Que é o RG do imóvel, né? Então, abri aqui, essa matrícula está lá no site da Caixa Econômica, a matrícula número 97826, ok? Deixa eu ampliar aqui. E aqui, abertura, né? Fala sobre um apartamento número 73, localizado no 7º andar, então eu já sei qual que é o andar desse imóvel, tá? Então, o andar bacana, andar intermediário, não é ruim, né? Uma localização aparentemente muito boa, tá? Esse imóvel, ele tem aqui, a Caixa já falava, mas ele tem 91 metros quadrados de área privativa, tá? E aqui, vou descorrer aqui a matrícula para encontrar o número do contribuinte. Vocês estão vendo aqui, ó, tá bem grande aqui, ó, na AV4, contribuinte, né? Então tá o número aqui, 023 068 0388, dígito 9, tá? Então esse contribuinte foi aberto no ano de 2014, tá bom? E isso também está no site da Caixa Econômica, mas eu quero mostrar para vocês o caminho de como encontrar. Às vezes, quando o imóvel ele inicia a matrícula, ele vai ter um contribuinte em área maior. Não está aqui,
pelo que eu não encontrei aqui, se você vê lá, contribuinte em área maior, quer dizer que é o contribuinte do terreno. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, contribuinte, ó, se vocês verem aqui, ó, contribuinte em área maior, tá vendo? Então, esse contribuinte não adianta eu consultar, porque é o terreno, tá? Antes da incorporação. Então, esse daqui já morreu, né? Ele é encerrado, esse contribuinte, e depois nasce o contribuinte, que seria, no caso aqui, a propriedade, o apartamento. Então, é esse número aqui, ó, 023 068 0388, dígito 9, tá? Então, o que eu vou começar a fazer? Eu vou ter que acessar o site da Prefeitura de São Paulo para eu consultar se tem débito neste contribuinte, para a gente começar a fazer uma análise financeira se esse imóvel é interessante eu adquirir ou não, né? Então eu tenho que verificar, é interessante? Talvez, ou não é, né? É um tiro no pé. Então, eu vou abrir aqui o site da prefeitura, tá bom? Esses sites, esses links eu vou mandar para vocês no grupo depois, tá bom? Vocês salvam aí. Mas, Adonias, eu não, como que eu faço para acessar? É bem simples, coloca no Google, consulta de débitos IPTU, Prefeitura de São Paulo. Vocês vão chegar no link, tá bom? Mas eu vou facilitar a vida e vou encaminhar para vocês no grupo. Então, eu já copiei o número do contribuinte, que está lá na matrícula, e aqui eu vou ter que colocar o código que a Prefeitura gerou, e eu vou clicar aqui, ó, consultar débito de IPTU, tá bom? Ela vai fazer o levantamento aqui, e já vai me trazer. Ó, aqui ela fala, nenhuma dívida ascendente encontrada, né? Então, não tem nenhuma dívida ali, a não ser essas aqui. Mas, pessoal, já tem umas dívidas aqui interessantes, né? Aí, ó, tem o ano de 2025, 2.300, 2024, até 2016 em aberto, ok? Então, você fala, bacana, Dorinhas. Então, é só eu somar isso daqui, vamos colocar aqui que tem 12, 15 mil reais, é só isso, pô, bacana, vale a pena comprar. Não, pessoal, aqui nós estamos vendo débitos que não estão em dívida ativa, tá? Mas aqui, ó, aí a prefeitura fala, no caso de existência de débitos deste SQL, o que é o SQL? É o número do contribuinte, que é esse bichinho aqui, ó, né? Que a gente já encontrou lá na matrícula. Consulte os débitos aqui. Então, aí eu tenho que ir no site da prefeitura, eu tenho que ir para outro campo consultar esses possíveis débitos de dívida ativa. E é isso que eu vou fazer. Então, eu cliquei naquele link, tá, que ela mandou, e eu venho aqui, ó, consulte, pagamento, parcelamento. Agora é dívida ativa, tá, pessoal? Aí eu vou lançar aquele mesmo número de contribuinte, vou digitar aqui o código que ela me pede e vou pesquisar. Lembra que em consulta de débitos inicial, nós tínhamos ali um valor baixo, talvez de 15 mil, não somei, mas daria mais ou menos isso, certo? E aqui, quando eu puxo dívida ativa, olha aqui já como o valor que tem aberto. R$ 32.408. Não é barato, né? É um débito relativamente alto para eu colocar na ponta do lápis ali, né? E aí, vale a pena ou não vale a pena, hein? Já vi aqui que tem, né, coisas escondidas ali. Então, eu consultei dívida ativa. Quando não tiver dívida ativa e não tiver débito de IPTU, a gente pode puxar uma CND, tá bom? Que é uma certidão negativa de débito, só para ficar tranquilo. Não apareceu dívida ativa, não consta débitos em aberto, vai lá e puxa uma CND, tá? Aí eu vou mandar daqui a pouco também o link, mas é bem simples. Coloquei o número do contribuinte, veio uma CND informando que aquele imóvel não tem débitos. Legal? Aí eu já fico tranquilo. Eu falo, beleza, tá tudo certo, então minha consulta, esse imóvel de fato não tem débitos, então eu já fico mais tranquilo, né? Mas não acabou. Eu consultei a questão do IPTU, certo? Então já descobri que tem 32 mil reais de IPTU. E agora eu quero saber o seguinte: ele é um apartamento, logo ele tem condomínio. Será que tem dívida de condomínio em aberto? Vamos consultar? Será que, né? Não sei. Vamos verificar se tem condomínio em aberto. Como que eu sei, Adonias, se tem condomínio em aberto? Será? Volta aqui na matrícula do imóvel, tá? Na matrícula do imóvel, eu vou descer até o final,
porque é onde aconteceu ali as últimas, ou a última transação, né? Então, eu vou até aqui ao final. Aí, cheguei no final, aí eu começo a subir para verificar. Então, aqui, ó, houve a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica em março de 2025, tá? Eu quero chegar nos dados aqui dos executados, do ex-mutuário. Então, eu vou subir, aí já encontrei, ó. Alienação fiduciária lá em 2020, ou seja, o senhor João e a senhora Patrícia, tá? Alienaram o imóvel da Caixa, ou seja, esses aqui são os ex-mutuários, João Victor e sua esposa, ok? Porém, os dados deles estão um pouco acima, quando eles aqui de fato compraram. Aqui, ó, compra e venda. Aqui eu consigo os dados, aqui está falando já qualificados, ou seja, um pouquinho para cima, ó, na compra e venda. Então, achei aqui, ó, em 14 de setembro, eles compraram o imóvel, né, transmitido da Nercessian Empreendimentos, foi transmitido para o senhor Célio, aí aqui, ó, CPF do senhor Célio, empresário, casado, com a senhora Liane Irano Shimishi Azuma. Ou seja, o que me interessa aqui é CPF. Já peguei aqui ó, o CPF do Célio e o CPF da senhora Liane. Toda matrícula vai ter os seus dados, tá bom? Então, qualquer matrícula vai ter o CPF da pessoa, tá? Então, com esse CPF, eu já consigo buscar todas as informações. Deixa eu só confirmar, tá certo? Célio. Ah, não, ó. Eu puxei. Vamos lá. O Célio e a Azuma transmitiram para o João Victor. Ou seja, eu estava puxando no lugar errado, pessoal. Vamos lá. Então, em 2014, eles compraram. E em 2019, eles transmitiram para o João Victor, ó. E aqui está o CPF do João Victor. Achei. 333. 250 e o da sua esposa, Patrícia do Amaral. E eles alienaram, tá, logo em seguida, a Caixa Econômica. É o mesmo ato, né? Só que o cartório coloca um R6, no caso, aqui é o R6 da compra e venda, e a R7 é a alienação, tá? Então tá ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma busca de processo. Será que tem processo no CPF deles? Vocês vão descobrir aqui comigo. Aí nós temos dois caminhos, tá? Eu uso muito e gosto da plataforma Jus Brasil, tá bom? Agora, tem uma outra plataforma também que é Escavador, tá? Então aí vocês vão, né? Depois vocês pesquisem qual vocês familiarizam. Eu vou buscar aqui, deixa eu até digitar o CPF da pessoa, que a gente já vai buscar se tem de fato alguma coisa no CPF. Então eu vou puxar primeiro do esposo, tá? E depois eu vou puxar o da esposa. Vou mostrar para vocês aqui agora. Bom, eu acessei aqui o site da Jus Brasil, tá? Quando a gente clica, é isso aqui, jusbrasil.com.br/consulta processual. Tudo eu vou encaminhar para vocês. Aqui eu vou digitar o CPF lá do esposo, tá? E vou fazer uma busca. O que eu quero saber? Débitos de condomínio, ok? E aqui já apareceu uma execução, né? Como que eu sei que é o de fato que eu estou procurando? Né? Então, eu volto lá no imóvel e consulto o nome do condomínio, Edifício Vila de Roma, tá bom? Volto lá no Jus Brasil e tá aqui, ó, né, Edifício Essência Vila Romana, tá? Vamos ver se tem o... Aí nós temos que verificar se o nome do condomínio talvez possa ter uma diferença, mas talvez é o mesmo. Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, é processo contra o João Victor, tá? Eu acredito que o nome é o mesmo, tá? Tá como Vila Romana e lá também é Vila Romana. Tá? Então, tenho quase certeza que é a mesma coisa, só na execução entrou um nome diferente. Mas eu quero matar essa charada, então vou mostrar para vocês como. Veio na matrícula, tá aqui, ó. Lá na abertura da matrícula, Edifício Vila de Roma. Ou seja, matamos a charada. A execução é esse condomínio Vila de Roma. Aí aqui, eu vou clicar em ver processo. Vou ter uma assinaturinha, eu acho que é R$40, R$50 por mês, tá? Tem uma assinatura até mais em conta. Vocês conseguem ter acesso, tá bom? Então, eu cliquei aqui, já apareceu o número do processo de execução, tá? Despesas condominiais.
E aqui aparece o valor de cobrança, no caso aí de R$11 mil, este processo, mas eu consigo ver aqui no caso de qual ano que é do ano de 2022. Adonias, eu não sou advogado, eu também não sou, a Adonias também não sou advogado, então eu não consigo acessar esse processo, somente um advogado conseguiria. Porém, pessoal, existe uma conta bem simples de se fazer de padaria. A execução é de 2022. De 2022 a 2025, nós temos 3 anos. 3 anos são 36 meses, praticamente, né? Eu não sei aqui exatamente a data que foi dada a entrada, mas aqui em histórico eu consigo puxar tudo, ó. Se eu descer até lá no final, eu vou ver até a data que deu entrada. Mas tem 3 anos aí, ó, foi em maio de 2022. Já fez 3 anos de processo, tá? Qual que é a minha próxima busca? Que vocês vão entender o porquê. Eu vou agora no Google e vou fazer o seguinte. Vou buscar por apartamentos à venda na rua Tito, número 88, Vila Romana. Por que, Adonias, você vai fazer essa busca? Vocês vão entender. E aqui eu vou buscar, tem 16 apartamentos na rua Tito, Vila Romana, tá? E aí é fácil, eu tenho que buscar um apartamento que tenha área privativa de 91, 92 metros quadrados. Ok? Até aqui? Aí eu volto aqui e começo a buscar. Esse é 116, né? Vamos ver aqui, de 97 mil, 90 metros. E aí eu vou. Por que eu estou fazendo essa busca? Porque eu quero saber o valor médio de condomínio deste apartamento, tá? Eu já tinha feito algum levantamento aqui e eu descobri que o condomínio, para a gente não se tornar, não ficar tão extenso, é em torno de R$4.000 deste. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Se for 4 mil, aí o nosso débito começa a ficar bem alto. Concordam comigo? Imagina R$4.000 por mês, é bastante dinheiro. Aqui, ó, edifício Vila Romana. 13 imóveis à venda. Vamos ver se a gente acha que isso aqui são todos de leilão, tá? Ó, 723 mil. Na verdade, não. Condomínio lá em média de 1.800. Então, eu tinha feito alguma coisa errada no meu cálculo. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá? E aí, pessoal, tendo essa informação que o condomínio é de 1.800 mais ou menos, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no processo, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um cálculo bem simples, tá? Vou voltar aqui. Então, exemplo, a execução a princípio é de R$11.000. Eu vou fazer 1.800 vezes 36 meses aproximadamente, mais esses, vou colocar R$12.000 de execução, e mais aqui, eu posso considerar uns 30% de honorários, atualizações e tudo mais. Então, vai chegar próximo aí de uns R$100.000 de débito atualizados, tá? Conta de padaria. Peguei o débito, ou melhor, peguei o valor de condomínio, vezes mais ou menos 36 meses, porque é desde a data, né, a execução de 2022, deu 76 mil, 70 e poucos mil, mais 11 mil, mais 30%, vamos arredondar R$100.000 de débito, tá? Então, R$100.000 de débito é um valor que eu vou ter que lançar na minha planilha depois, para a gente saber se vale a pena ou não a aquisição desse imóvel. Bom, Adonias, mas como que eu sei se tudo isso faz sentido ou não, né? Aí eu vou abrir uma calculadora agora, que eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês estão vendo agora a minha calculadora, que vocês vão receber, tá? Daqui a pouco. Então, aqui, eu estou considerando que eu estou comprando este imóvel, que vale 1.540.000, tá? O valor de mercado, tá bom? Ele, deixa eu até voltar aqui, ó. Ele vale 1.100.000, na verdade. Vamos refazer aqui nossos cálculos. Ó, o valor de mercado, 1.182.000. Valor do lance, eu tinha pegado outro imóvel, mas vamos fazer nesse aqui, ó. Vamos aqui, ó.
Valor do lance, então 723 mil, tá? Então eu estou comprando um imóvel, que o valor de mercado, pelo que a gente olhou ali nos sites e pelo valor da Caixa, dá para vender 1 milhão e 182. Vou pagar 723 mil, beleza? Ok. Então aqui a Caixa já fala para mim que eu vou financiar 687 mil reais. Tá? Suponhamos que eu estou comprando, supondo que eu estou comprando esse imóvel financiado, tá, pessoal? Condomínio dele mensal é R$ 1.800, certo? Documentação, a calculadora já traz para mim aqui que eu vou gastar 5% aproximadamente. O que é? 1% de registro, 1%, 1,5% de escritura e 3% de ITBI. Mais ou menos, a grosso modo falando, você tem mais ou menos 36 mil reais. Eu coloquei na calculadora que o condomínio mensal é 1.800. Vou colocar um prazo revenda aqui, mais ou menos em torno de 15 meses, tá bom? É um prazo dentro do cenário aceitável, pode ser até antes, tá? Estou colocando que a minha taxa de financiamento é de 10,99 ao ano, ok? E que eu quero ter um lucro mínimo desejado de 30% na operação, no mínimo, ok? Nesse caso, por ser uma venda direta, não tem comissão de leiloeiro. Se tiver, eu acrescento aqui 5%, tá? Não é o caso. A planilha já calculou que em 15 meses eu vou ter um custo de 27 mil reais de condomínio, tá? IPTU anual, a calculadora já faz uma prévia por um percentual, então dá uns 10.047 reais de IPTU anual, tá bom? Reforma, aqui a gente está considerando em torno de 8% de reforma, tá? 8% sobre o valor que a gente está arrematando, tá bom? Daniela, será que eu vou gastar tudo isso? É uma previsão bem pé no chão, tá bom? Posso gastar menos? Posso, talvez com 30 mil eu faça uma reforma nesse apartamento, não gaste isso, tá? Mas eu prefiro considerar 8%, tá? Ah, eu posso baixar aqui para 6%? Pode, aí iria para 43 mil reais. Vamos ser mais tranquilo, eu vou considerar 6% em vez de 8%, ok? Outros custos, o que seriam outros custos? Outros custos seriam, um exemplo aqui, débitos de IPTU, tá? Eu posso considerar lá. Aqui, no caso, vamos voltar, cadê aqui? Nós tínhamos, acho que era 32 mil reais de débitos de IPTU. Eu acho que eu fechei a tela aqui, mas aí vou consultar novamente rapidinho. Dívida ativa. Gente, só para matar aqui, para lembrar exatamente o valor. Ó, IPTU tem 32 mil reais de débitos, tá? Então eu tenho que considerar esse IPTU nos meus custos, porque vão ser minha responsabilidade, ok? Custos indiretos, aqui eu posso colocar em outros custos também, ou custos indiretos. Eu vou colocar em custos indiretos, melhor aqui, ó, 32 mil. Deixa eu fazer uma fórmula aqui. Vou colocar mais o valor de condomínio, né? Que a gente calculou, vou colocar 100 mil reais aqui, vamos arredondar. É que eu não fiz a fórmula certa. Então, vou colocar aqui 133 mil reais de custos, considerando IPTU mais condomínio, tá? Custos indiretos, pode considerar ali locomoção, para você ir às vezes no imóvel, averiguar uma reforma e tal, vou manter 300 reais, tá? E aqui, pessoal, ele vai me trazer se vale a pena ou não essa arrematação, tá? Também é importante considerar um desconto de revenda. O que seria esse desconto de revenda? Aqui dá como desconto, mas se você considerar a comissão do seu corretor, tá? Porque você vai precisar de uma imobiliária, um corretor, né? Então você considera aí, tá bom? Ou seja, despesa total nessa operação, 249 mil reais, custo total do imóvel para você de 973 mil, um valor de revenda de 1.111.000, já descontando a comissão, tá bom? Aqui ele está calculando o imposto de renda de 15% sobre o seu lucro líquido, tá bom?
Tem como diminuir esse imposto de renda? Na próxima aula, vocês vão ter um convidado aqui que vai falar muito sobre isso, tá? E aqui, a gente vai ter, em tese, um lucro líquido final nessa operação de R$116 mil, com um ROI de 76% e uma performance acima da renda fixa de 508%, tá bom? O valor necessário desta operação de R$153 mil, considerando o valor de entrada, reforma, documentação e todos os afins, tá bom, pessoal? Então, isso daqui, a gente foi lá, fez análise de débito de IPTU, fizemos análise do imóvel, buscando o processo, tem processo, não tem? Então, eu não precisei nem puxar o CPF da esposa aqui. No próprio CPF do João Victor, que é o esposo, né, nós já puxamos aqui esta ação, tá bom? Então, a gente já viu que tem uma ação de cobrança, sim, de condomínio, tá? Que totalizando aí vai dar por volta dos seus R$100 mil aí com a atualização, tá bom? Lembrando, pessoal, o seguinte, neste caso do imóvel da Caixa Econômica, ele, nesse valor de 1.182.000 valor de avaliação, a Caixa paga o que excedeu os 10%. Então, se tivesse um débito aí de, vamos colocar, R$300 mil de condomínio, a Caixa pagaria o excedente. Você pagaria 111 mil, no caso, 112 mil, vou arredondar, melhor, 118 mil, né, que dá 10%, e o que ultrapassasse de 118 mil, a Caixa pagaria o excedente, tá bom? Então, isso é interessante para vocês terem esse norte, tá? Então, nesse caso aqui, eu considerei que esse imóvel permite financiamento, nessa análise que nós fizemos aqui. Adonias, ele não permite financiamento, então vamos colocar aqui que não, tá? Olha como que muda o poder do ROI, tá? Então, no primeiro cenário, eu considerei o quê? Que eu estou comprando esse imóvel financiado. Então, esse imóvel financiado, eu tenho um bom lucro aqui. Por quê? Eu coloco só R$153 mil na minha operação, em dinheiro, tá bom? E o restante é dinheiro do banco, certo? Quando eu inverto a situação e passo a colocar que eu vou comprar esse imóvel à vista, vou ter que descapitalizar mais de R$700 mil do meu bolso, aqui já aparece amarelinho, ó. Por que aparece amarelo, Roy? Porque eu estou pretendendo ter um lucro mínimo de 30%. Então, o meu ROI ele tem que ser interessante, né? Aí aqui, seguinte, eu estou perdendo dinheiro? De forma alguma, tá? Eu ainda estou tendo um lucro de R$116 mil, uma performance acima da renda fixa de 92%. Só que o meu ROI diminuiu drasticamente, tá bom? Então, pessoal, eu particularmente gosto de ter um ROI acima de 30%, tá? Que é o valor é a energia em dinheiro que eu coloquei na operação, tá bom? Adonias, mas não estou perdendo dinheiro. Não está perdendo dinheiro. Mas com R$700 mil, se você vai e adquire imóveis financiados, você tem um poder de compra muito maior. Em vez de você ficar 12, 15 meses preso nessa operação somente, né, no caso do à vista, no financiado, você pode fazer 5, 6 operações com esse mesmo valor. Ou seja, você multiplica muito mais o seu capital. Então, por isso que eu, particularmente, gosto de trabalhar com alavancagem financeira, que é esse cenário que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Isso me impede de não comprar à vista? De forma alguma. Só que eu tenho que entender. Eu vou imobilizar mais de R$700 mil e nesse período de 12 a 15 meses, que é a média para eu vender este imóvel, sendo bem realista, tá? Não sendo empolgado, eu vou entender que vai passar um cenário de muitos outros imóveis. Agora, eu estou com um capital bastante alto na mão, para mim 700 mil não faz diferença? Legal, você tem a chance de fazer mais de R$100 mil de lucro nessa operação. Agora, não, Donias, o meu capital não está tão assim não, R$700 mil hoje é um valor interessante, então vai sempre no à vista. A mesma coisa, você está com 200 mil, 100 mil, 50 mil, não vale a pena a gente ir lá e comprar um imóvel à vista, tá bom? Vale sim a gente comprar um imóvel no leilão judicial parcelado, no leilão trabalhista parcelado, na Caixa Econômica também de forma parcelada, tá bom? Aí faz super sentido. Agora, eu chegar e colocar um capital desse e
né, poder perder ali outras oportunidades, não faz sentido para mim, né? A conta para mim não fecha, tá? Então é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, né? A conta tem que fechar no final da operação. Se não, para que, né? Eu vou aguardar vir um financiamento, algo mais atrativo para mim, e aí eu vou lá e compro com mais tranquilidade. Que eu falo, pô, bacana, esse daqui veio financiado, aí, beleza, a conta fechou, faz super sentido aí para mim, tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Essa abordagem para vocês, que o poder da alavancagem é importante, primordial para o investidor, né? Porque não adianta, eu estou com 100 mil reais, 200 mil reais para comprar à vista. Não faça isso. Ainda mais no cenário atual, que a nossa Selic, né, acho que amanhã tem a questão da se vai baixar ou não. A gente está acreditando que ela continue a 15%, mas de qualquer forma, se baixa meio ponto ou se aumenta meio ponto, a Selic está muito alta, os juros estão muito lá em cima, né? A renda fixa está pagando muito bem. Eu não vou tirar lá um dinheiro desse numa renda fixa para colocar no imóvel para ficar imobilizado ali, né? Desta forma. Não faz sentido algum, tá bom? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar um outro caso, tá? Só para a gente gravar mesmo essa questão na nossa mente, deste imóvel aqui, ó. Também um imóvel lá em Santana, também da Caixa Econômica Federal, tá? Imóvel de alto padrão, de 1.588.000 aí, tá bom? E aqui, mesma coisa, ele permite financiamento bancário, tá? Vale a pena? A gente tem que analisar, né? Esse imóvel, eu já fiz alguns cálculos que eu quero mostrar para vocês, que é um imóvel que no primeiro momento pode parecer que faz sentido para a gente trabalhar com a alavancagem, que eu estava tanto falando aqui, né? Mas quando a gente considera, faz todas essas análises de levantamento de débitos, verificar o que tem ali atrás, né? Pô, qual que é o valor de condomínio, qual que é o valor disso, daquilo, aquilo outro, vocês vão ver que o imóvel não faz muito sentido. Eu vou compartilhar com vocês aqui novamente na tela, para vocês entenderem, tá? Bom, nesse caso desse imóvel, o que eu fiz? Eu fiz uma análise. Então, esse imóvel aqui, o valor de condomínio dele, mais de 4 mil reais, tá? Eu lancei aqui, ó. Vou lançar aqui, ó. Valor de condomínio mensal, 4.980, tá? Perdão. O imóvel de 1,5 milhão aí, valor de mercado, tá? Não vai vender por esse valor, é um imóvel que eu acredito ali na média, ele vai vender ali talvez por 1.400, mas vamos considerar que fosse 1.588 que a gente de fato conseguisse vender, tá bom? Aqui, condomínio, em 15 meses já vai para mais de 74 mil reais, IPTU anual mais de 13 mil reais, considerando uma reforma de 6%, mais tranquilo, né, de 60 mil reais. E aqui eu tinha feito um levantamento de outros custos, condomínio, no caso, 158 mil reais. Vou atualizar aqui. Condomínio, 158 mil reais. Tá. E nesse caso, ele tinha, acho que um débito de IPTU também, deixa eu só confirmar, isso mesmo, de 60 mil reais. Tá. Então, quando a gente lança, vou fazer o cálculo aqui, ó, 158, mais o débito de condomínio, de IPTU no caso, vamos arredondar aqui a 220 mil, tá? 220 mil reais. Ou seja, a minha margem de lucro líquido está muito apertada. O imóvel, por mais que eu estou adquirindo ele de forma financiada, tá? Mas eu vou ter um lucro líquido de 50 mil reais. Né? Qualquer dor de barriga aqui, vamos supor que essa reforma, em vez de 6%, eu de fato tenho que gastar 8% lá, porque eu descobri ali alguma infiltração ou algo nesse sentido, tá? Eu não vou entrar nessa operação. Não faz sentido para mim entrar nessa operação. Por quê? Eu vou entrar no imóvel, eu estou adquirindo ele por mais de R$1 milhão, estou entrando aqui com um comprometimento de renda muito grande perante o banco, eu vou ficar travado 12, 15 meses em outras operações, supondo que eu não consiga liberar mais crédito no banco, né? Porque eu tomei R$1 milhão emprestado,
e eu vou ter um lucro final de 30 mil reais somente. Não faz sentido nenhum. Agora, supondo que eu não tivesse esse débito, por exemplo, nem de condomínio, nem de IPTU, né, mas vou colocar que eu tivesse um débito só de 50 mil reais, né, já começaria a melhorar o cenário, né? Então, supondo que eu não gastasse esses 8%, gastasse 6%, até menos na minha operação de reforma, olha como que subiu o meu lucro líquido, né? Eu coloquei na minha operação 250 mil reais e eu vou ter de volta aí, no caso, 196 mil reais, quase 80%, né, de ROI, ou seja, do retorno do que eu coloquei na operação, tá? Então eu coloco 250, volta mais 78%, ou seja, minha operação começa a fazer sentido, né? Aí valeria a pena. Então tudo isso está na sua análise. Essa análise vale a pena ou não vale a pena, tá? Então a gente tem que pensar se faz sentido você entrar numa operação dessa. Isso, pessoal, muitas vezes as falhas que acontecem com os investidores, né? Muito investidor está entrando no mercado de forma amadora, de forma só por entrar. Eu vou entrar, vou arrematar imóvel para falar para o meu amigo, para o meu vizinho que eu arrematei. Então eles entram sem saber dos débitos, sem fazer essas análises, né? Então você que está aqui, você vai ter a calculadora, você vai começar a usar essa calculadora, começa a brincar ali, colocar os números, preencher, vou comprar à vista, vou comprar financiado, e a dinâmica, ela vai movimentando. Então você começa a entender, porque às vezes na nossa cabeça, fazendo aquela conta de padaria, as coisas fazem sentido. Porém, quando você joga na calculadora, que às vezes você esqueceu 5% de taxa, né, do ITBI, registro, a taxa do financiamento, né? Então, quando a calculadora calcula ali 5%, ela está envolvendo tudo isso, tá? Tem a taxa do financiamento lá de 3 mil, 5 mil reais, que muitas vezes você vai ter que pagar, que é seguridade, avaliação do imóvel, e a gente esquece disso. Às vezes você esquece de calcular uma reforma. Na sua cabeça, você está calculando uma reforma de 5 mil reais, mas a calculadora mostrou para você que pode ser 12 mil reais, né? Lembrando também que quando for sobrado, casa, aquela margem de reforma, ela pode chegar até 12%, tá? Então, um exemplo, estou comprando um sobrado, que nem um exemplo, eu adquiri um sobrado na Ilha Comprida. Eu tenho que calcular 12% de reforma ali. Não adianta eu calcular 6%. 6% é um apartamento pequeno. 8% é um apartamento médio, alto padrão. Agora, quando eu falo em casa, pode ter infiltração, pode ter alguma surpresa que eu não consegui visualizar, tá? Pode ter um azulejo muito datado, né? Uma cozinha com um azulejo antigo, que não vai me ajudar em nada numa revenda, eu tenho que modernizar aquela cozinha, aquele banheiro, tá bom? Então, tudo isso acresce esse custo e tem que estar na ponta da minha calculadora ali, né? Faz sentido ou não faz? Outra questão é ignorar a liquidez da região. É muito importante. No primeiro caso que eu trouxe para vocês, lá do imóvel da cidade de Itupeva, por exemplo, é uma cidade do interior, é uma cidade pequena. Como que está a liquidez daquela região? Eu tenho que conversar com aqueles corretores, com aquelas imobiliárias, eu tenho que entender o potencial daquela cidade, né? Porque às vezes não tem. É diferente de eu pegar um imóvel, sei lá, na cidade de Indaiatuba, Jundiaí, são cidades maiores, tem mais oportunidades. Então, às vezes, um comércio daquele porte, uma dessas duas cidades, já teria sido vendido, por exemplo, porque tem um apelo comercial muito maior, né? Então, eu tenho que saber exatamente isso. Preciso conhecer a cidade? De forma alguma. Mostrei para vocês que, com uma ligação, alguns cliques aqui na internet, eu consigo resolver essa equação, né? Totalmente à distância. Por exemplo, o Marcelo comentou que está lá em Maceió. De Maceió, ele consegue resolver essa operação num apartamento aqui no Tatuapé. Ou daqui ele consegue comprar um imóvel lá em Maceió e fazer toda a operação, né? A gente vai abordar, a Kathleen vai trazer isso, né, nas aulas dela, sobre a contratação de profissionais à distância, né? O como é tranquilo, né, usando os métodos corretos, tá? Então, tudo isso a gente tem que prever na nossa operação. E também prever cenários de custo extras, né? Então, pode acontecer.
eu não calcular que tinha uma dívida ativa. Imagina, naquele, acho que no segundo case que eu mostrei, eu achei que tinha lá 10, 15 mil, descubro que na dívida ativa tem mais 15 lá, então total é de 32 mil reais. Então, eu tenho que prever esses custos extras também, porque senão mata a minha margem. Teve um caso de uma pessoa que adquiriu um imóvel em leilão judicial, e depois ele veio descobrir, ele pagou no imóvel 140, 160 mil reais, algo assim, e depois ele veio descobrir que tinha uma dívida de condomínio de 200 mil, né? E aí? Desesperou, né? Porque não faz sentido, não fecha a conta para a pessoa, né? E aí tá tentando brigar para cancelar o leilão e tudo mais. Então, pessoal, a gente tem que ter cuidado, porque leilão é raro você perder dinheiro, mas acontece, né? Se a pessoa não tomar essas cautelas, você pode perder dinheiro. Mas tudo que que eu estou mostrando aqui é para que você entre de cabeça, mas de forma coerente, correta, para você conseguir adquirir esse imóvel, tá bom? Fazendo todas esses detalhes, vai ficar gravado. Deus, eu não entendi tal ponto. Volta, assiste novamente, vê essas estratégias para você falar, bacana, entendi. E outra coisa, tem meu contato lá. Adonias, estou com dúvida sim, como que funciona? Estou fazendo aqui a calculadora aqui, os cálculos, não estou entendendo. Me chama, tá? Eu vou auxiliar você, tá? Se eu não auxiliar, a Dayana vai te auxiliar, e a gente está aqui para te ajudar, tá bom? E outra questão também, eu vou comentar esse ponto sobre falhas comuns, que é o quê? Deixar de organizar a documentação para um financiamento em cima da hora, tá? Na aula que vem, nós temos 2 convidados muito bacana, tá? Dia 24, que é o Arnold, da empresa Facilita, que é um correspondente bancário da Caixa, e a gente vai falar muito sobre financiamento, e essa falha aqui não vai acontecer com você, tá? Já tem o Denis aí, o Denis já mandou a documentação para a gente aprovar para ele, tá? Já está ali rodando a documentação dele, em breve está aprovado. Quem quiser, manda a documentação para a gente aprova para você, tá bom? Mas na aula que vem, a gente vai falar tudo sobre financiamento, tá? E eu também vou trazer o meu contador, que faz a contabilidade das minhas empresas hoje, tá? E eu indico ele sempre para vários clientes meus aqui. Então é o Leandro, tá? Então ele vai estar aqui conosco também na próxima quarta-feira, e a gente vai fazer um bate-bola com esses 2 profissionais, né? Desde como você fazer um IR coerente, decente para o próximo ano, tá bom? Seja você CLT, seja você PJ, e como você também aprovar esse financiamento depois do IR. Então, como compor com outras pessoas? Um exemplo, nós estamos aqui no grupo. Apareceu um imóvel aqui amanhã, interessante, ou alguém viu um imóvel, Luiz, eu quero arrematar isso daqui, é financiado. Mas a minha renda sozinho não dá. Aí você junta com a Patrícia, junta aqui com o Afonso, com a Mayra, com o Rodrigo, com a Adonias, né? Faz uma composição. Dá para juntar renda, acho que até 3 pessoas, tá? Então, amanhã, na quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Então, vai ser uma aula ali que vai preparar você, depois de encontrar o imóvel, fazer a aquisição dele de forma financiada, tá bom? Então, é interessante porque ano que vem, às vezes alguém está aqui, não fez o IR legal esse ano, não conseguiu ali, né? Mas no ano que vem, você já vai ter as estratégias para fazer o seu IR. Se vai ser com o Leandro, que vai estar aqui, ou se vai ser com o seu contador, não importa, você vai aprender. A minha ideia aqui é te dar a instrução. Então, você vai, a instrução vai levar para o seu contador, falar, contador, é o seguinte, ó, eu aprendi e eu quero fazer assim, assim, assado. Dá para fazer dentro do meu cenário econômico? O seu contador vai falar, dá. Né? Então, você vai preparar já a tua renda para maximizar nos investimentos. E vocês viram aqui, né, o poder do ROI, porque eu sempre falo o seguinte, dá para você colocar na operação 20 mil reais e voltar 60 para você, 40 mil de lucro, tá? E isso é tranquilo de fazer. Imóveis com 38% de desconto, por exemplo, você já consegue fazer os 20 mil se tornar 40 mil reais, tá? É possível. Então, isso colocando pouco dinheiro, 20 mil reais só numa operação, comprou um imóvel de 100 mil. Você vai colocar ali de taxa 5 mil reais, de financiamento uns 3 mil reais, reforma uns 8 mil reais, tá? A entrada 5 mil reais, a reforma já falei 8 mil, então tudo vai dar uns 20 mil.
Quando você vende esse imóvel depois ali na casa de 165 mil reais, por exemplo, volta para o teu bolso 65 mil, porque você já pagou 5 mil da entrada, ou seja, você deve para o banco 95 mil somente, tá? Quem compra faz o interveniente quitante, que é o quê? Aquele banco da pessoa do Zezinho aqui, quita o seu banco, que é a Caixa, chama-se interveniente quitante, entra no seu bolso lá os 65 mil reais de lucro bruto. Você desconta aqueles 20 que você gastou na operação, ou seja, tem aí 40, 45 mil de lucro líquido. Legal? Então, é justamente esse o poder de você fazer essa alavancagem, tá? Nós vamos trazer aqui também cases de alavancagem com leilão judicial, com leilão trabalhista, tá? Para que você possa também usar esse artifício. Porque às vezes, Adonias, eu não consegui aqui, eu não tenho uma renda bacana, uma renda formalizada bacana, mas eu tenho renda, né? Eu tenho aqui uma renda bacana todo mês, mas eu não consigo comprovar isso, porque eu sou um profissional informal, alguma coisa assim. A gente vai para o leilão judicial, para o leilão trabalhista, a qual você vai ter essa possibilidade sem comprovação de renda, sem análise de crédito, sem consulta do Serasa, nada, né? No leilão judicial você pode fazer a alavancagem também. Só que não é com financiamento, é com parcelamento em até 30 meses, dando lá seus 25% de entrada, tá? O restante até 30 parcelas. Foi aquele primeiro caso que eu mostrei para você, né? Vou até voltar aqui, ó. Que você, nesse caso aqui, por exemplo, se a disputa, né, não tiver lance à vista, você consegue fazer a alavancagem. Perdão, aqui é um leilão judicial, tá? Então, esses 600 mil reais aqui, dá para você colocar 25% de entrada, mais a comissão do leiloeiro de 5% e o restante parcelado. Não precisa aprovar financiamento, o juiz não vai pedir extrato bancário, nada, tá? O próprio imóvel se torna garantia, tá? E o próprio imóvel, se você não pagar, ele retoma ao judiciário, né? Então, aqui até o leiloeiro coloca, ó, a possibilidade de proposta parcelada, né? Mas, devido ao imóvel ser muito bem localizado, tá bom? E um leiloeiro com a relevância interessante em audiência, eu acredito que esse imóvel vai ter lance à vista, tá bom? Mas a gente vai encontrar possibilidades e oportunidades para a gente entrar nos leilões judiciais e trabalhistas de forma parcelada, tá bom? Há poucos meses atrás, um cliente nosso aqui adquiriu uma cobertura lá no Guarujá, sozinho. Levou sozinho, um leiloeiro desconhecido, um apartamento que ele pegou, se eu não estou falando besteira, acho que ele pagou 250 mil reais, parcelado, né? E esse imóvel ele está vendendo, até semana passada ele falou que teve um interessado lá, não sei se concretizou ainda, mas está caminhando, na média de 580, 600 mil reais, tá bom? Ou seja, ele não descapitalizou, ele colocou ali de forma parcelada, tá bom? E eu vou encerrando aqui, eu vou mandar para vocês um checklist também lá no grupo, tá? Para vocês utilizarem nas suas arrematações, tá bom? Então aqui, pessoal, ó, eu vou mostrar rapidamente como que é esse checklist para vocês poder usar aí no dia a dia. Então nós montamos aqui um checklist aonde você vai poder usar, imprimir ali, usar qual tipo de leilão que você está participando, é um leilão judicial, é um leilão extrajudicial, ele está ocupado, desocupado. Lembra que 95% vão estar ocupados, tá? Quem é o leiloeiro, né? Ele é idôneo, então é um leiloeiro oficial ali, tá? Tem comissão de leiloeiro, você vai ticar, qual que é a data, né? Primeiro ou segundo leilão que você está participando, tá bom? E aqui você vai ticar, ler o edital completo, né, conferiu se tem parcelamento, enfim, você vai olhar aqui e vai ir preenchendo conforme você está ali cumprindo o roteiro, tá bom? Matrícula, conferiu numeração, tá atualizada essa matrícula, precisa puxar uma matrícula atualizada, tem penhora, tem usufruto, né? Então você vai preenchendo. Então isso aqui é para você nortear, estou fazendo a coisa certa, estou fazendo o acompanhamento, né, correto, o condomínio vai ser quitado com um produto da arrematação, ou cabe ao arrematante, né? O IPTU vai ser subrogado, ou cabe ao arrematante, tudo isso estará no edital. Adonias, mas eu não sei ler edital ainda.
sem ser a aula que vem na outra, nós vamos ter uma aula sobre edital e matrícula, tá? O doutor Helder vai estar aqui conosco, tá bom? Laudo de avaliação, tem fotos, tem estado do imóvel, né? Tudo isso, tá? Então, esse checklist eu vou encaminhar para vocês e aqui no final vocês vão poder qualificar esse imóvel, né? De acordo, o edital ali tá claro, então, né? Vou dar uma nota 6, matrícula do imóvel, 9. Por quê? Você depois pode olhar aqui e falar, pô, bacana, esse imóvel aqui vale a pena eu entrar, né? Tem todos os pontos fortes ali, né? Você vai ter a calculadora também para somar a essa análise aqui e você poder fazer uma boa arrematação, tá? Então, esse material eu vou estar encaminhando para vocês até amanhã, tá? Tanto o checklist quanto a calculadora, tá bom? Para vocês já irem olhando. Vou encaminhar também 2 imóveis amanhã que nós analisamos aqui, tá bom? Eles estão aptos a serem arrematados, tá? E é isso. Eu estou mandando no grupo para que vocês, se vai comprar ou não, para vocês entenderem e analisarem. E às vezes, num final de semana, ali com um amigo, né? Pode falar, pô, tô numa mentoria e eu vi esse imóvel aqui interessante, né? Então, dá para conversar, tá bom? E até o decorrer do final da nossa mentoria, até depois que o nosso grupo vai ser aberto ali, a gente vai ter a possibilidade de fazer arrematações juntos, tá? Eu quero vocês como meus sócios e, por que não, vocês entre si também, né? A gente vai ter essa possibilidade, tá bom? Mas a gente vai sempre encaminhando boas oportunidades conforme vai surgindo, tá? Para vocês analisarem e garimparem também. Achou uma oportunidade interessante? Faz sentido para você? Manda aqui, a gente vai conversando, vou auxiliando vocês nessa etapa aqui, tá bom? Então a gente vai junto aí em toda essa jornada, tá bom, pessoal? Por hoje, é esse o conteúdo. Vou dar uns 5 minutinhos aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida desse conteúdo de hoje, fique à vontade, tá bom? Então, essa é a hora. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, que eu acabei não olhando. O Marcelo comentou ali na questão da hora do imóvel, é isso mesmo, Marcelo, era a soma. Bom, pessoal, tem alguma dúvida? Quem quiser abrir o microfone aí, fique à vontade, tá bom? Senão a gente vai encerrar aqui. E na próxima quarta-feira, tá? Então, nós teremos aí o Arnold da Facilita e o Leandro também, tá? Então, vai ser uma aula bem bacana, vai ser um assunto aí bom para vocês estarem atentos e aptos, né? A aprovar financiamento e a dar o seu IR aí quando necessário, tá? Carlos, manda bala. Ô, Daniel, tá me ouvindo? Tô sim, boa noite. Boa noite. Gostaria de fazer uma sugestão aí, de repente pode ser legal, né? Que nem eu moro aqui na região de Jundiaí, né? Eu acho que depois, se todo mundo tiver de acordo, quiser botar o nome e a região onde a pessoa mora, a gente tendo contato, se alguém estiver vendo alguma coisa aqui em Jundiaí, de repente aqui eu tenho um conhecimento maior, posso ajudar com alguma informação, precisar, acho que se um ajudar o outro aí, eu acho que pode ser legal, né? Tudo que a gente puder cercar aí para não entrar numa fria aí por desconhecer a região, de repente pode ser legal. Ah, eu estou em Jundiaí, de repente o outro está em Itupeva, o outro está em Dayatuba. Né? Oh, tô vendo um negócio aí, o bairro é legal, não é? Você conhece? Pode ser uma informação a mais aí, né? Sugestão. Legal, legal, Carlos, com certeza. Eu vou depois abrir lá, a galera se apresenta, né? E coloca a região. E é justamente isso, é trocar figurinha, né? Às vezes o Carlos está aqui em Jundiaí, outra pessoa está lá, um outro extremo, estou lá em Pindamonhangaba, né? Então, pô, bacana, tem aqui surgiu uma oportunidade. E é isso, comecem a garimpar essas oportunidades, tá? A plataforma da Núcleo Leilões, quem tiver interesse, tá bom? Eu vou colocar um cupom lá também, tem 30% de descontos. Mas, Dorian, eu quero assinar aqui a plataforma. Você colocando o cupom lá, que eu vou colocar, acho que é mentoria 30, vou mandar no grupo. Amanhã eu encaminho tudo. Você tem 30% de desconto que ajuda você a garimpar. Mas estou aqui no Google, coloquei lá leilão e tal. Achei esse site desse leiloeiro aqui, tá? Pode me mandar também. Às vezes acontece, Dani, será que esse site é falso? Esse site é verdadeiro? Tá bom? A gente tem vivência de mercado, a gente conhece, né? Então me encaminhe aí que eu consigo auxiliar vocês, tá? E entre vocês também, né? Vai super a pena. Boa sugestão, Carlos. Vamos para cima, tá bom? Pessoal, então agradeço, né? Obrigado aí pelo tempo de vocês e não perca aí. Quarta-feira que vem vai estar
surreal, tá? 2 convidados aí de peso. Grande abraço, fiquem com Deus, tá? E boas arrematações, vamos para cima.